Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vou apresentar para vocês aqui uma sequência de 3 vídeos. Essa sequência foi gravada pelo nosso aluno aqui da pós, do Terval Jesuca. Ele também faz parte aqui do projeto Psicoeconometria. E é um vídeo de coleta de dados e análise de dados em painel. Nos dois primeiros vídeos ele mostra como coletar dados financeiros, basicamente, no Economática, depois na CVM e na sequência análise de dados em painel. O foco aqui do canal é métodos quantitativos, então talvez se você buscar isso aqui no canal, você pode ir direto para o vídeo 3. Mas eu fiz questão de apresentar esses dois vídeos de coleta de dados na Economática CVM, porque a gente não vê muito disso aqui no YouTube, né? E muitas universidades assinam aí o Economática, e no caso quem não assina pode ir direto ao CVM, e talvez vai ser de alguma valia para uma ou outra pessoa, um ou outro pesquisador que tem que instruir, tem que aprender a coletar dados no Economática e CVM. Espero que gostem. Vamos nos falando. Está gravando. Então, gente, sejam bem-vindos ao curso de Coleta e Tratamento de Dados, né? É um prazer para nós termos a presença de vocês, né? O curso foi preparado com muito carinho, né? Eu acho que a maioria de vocês sabe, né, que o Dr. Val é meu orientando de doutorado, foi meu orientando de mestrado, um excelente aluno nosso, né, do PPGA, que sempre, né, vestiu a camisa do curso, se destacou pela facilidade, domínio dos métodos quantitativos, uso do Stata. Ele defendeu a dissertação dele sobre governança corporativa e rating soberano, né? E nesse mês, o trabalho dele de mestrado foi publicado num jornal internacional, Qualis A1, o Corporate Governance, da Emerald, né? O que deixou a gente muito, né, muito nos orgulha. Ele também está participando de outros projetos envolvendo estatística, econometria, junto com o professor Pablo Rogers, por exemplo, aqui da FAGEM, com outros professores também. Quem tiver interesse nos demais projetos, depois a gente pode divulgar para vocês, né? Então, assim, como orientadora do Duterval e percebendo a demanda que existe, né, no PPGA, e também não só no PPGA, mas na graduação, na iniciação científica, na comunidade da UF como um todo, no curso de administração, né, nos cursos de gestão da informação, a gente percebe uma demanda por cursos práticos de economática, de Stata. Então, a gente teve essa ideia de convidar o Duterval a ministrar esse curso. Na verdade, ele já ministrou cursos parecidos com esse para grupos menores de alunos, né? E agora nós decidimos abrir para a comunidade acadêmica, por meio de um curso de extensão, de uma forma mais oficial, de forma que os alunos possam ter o certificado e onde a gente possa sistematizar mais esse conhecimento. Então, para isso, a gente criou o Moodle do curso, depois o Duterval vai passar os dados do Moodle, né, criamos essa sala aqui para, né, o Teams não deu muito certo, mas a gente pode usar o Zoom, e estamos disponibilizando, né, o Duterval está disponibilizando materiais complementares de leitura, né, a gente vai pedir nas próximas aulas que vocês também instalem, quem não tem instalado, o software Stata no seu computador, mas isso a partir da aula 2 ou 3, né, não é na aula de hoje, mas já é bom já ir instalando, que hoje o objetivo é mais tratado economática. Então, na verdade, qual que é o objetivo desse curso, né? Os objetivos seriam, primeiro, explicar as ferramentas de coleta de dados, como fazer a coleta na economática, envolvendo como fazer os filtros dos dados, por ativo, por ação, por liquidez, por país, por ano, etc. Como fazer a coleta de dados na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM, envolvendo os formulários de referência da CVM, onde a gente encontra diversos relatórios muito ricos das empresas sobre o conselho de administração, sobre a remuneração do gestor, sobre concentração acionária.
né, e diversos outros relatórios que não são diretamente voltados aí somente com governança, que é o tema que eu trabalho muito, mas que também são importantes para os estudos de finanças, né? Na CVM, a gente usa muito o site da CVM para coletar dados de governança corporativa, que é uma disciplina que eu ministro no PPGA. Mas não só para isso, na CVM dá para tirar outros tipos de dados de finanças em geral. Então, a gente vai tratar de como fazer a organização e tabulação dos dados coletados, como fazer o planejamento da coleta de dados antes de coletar diretamente na Economática, né? Tendo em mãos uma planilha com os dados já coletados e organizados, como transpor isso para o Stata, como analisar os dados. O curso é bem prático, né? E ele parte do pressuposto que o aluno já tem as noções básicas, teóricas, de econometria, estatística, teste de hipóteses, né, testes de regressão, conceito de correlação e regressão, que o aluno já sabe os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, né? A gente sabe que muitos alunos que estão aqui já fizeram alguma disciplina de econometria no próprio primeiro semestre de 2021 ou antes, né, de outras formas. Mas, para os alunos que não têm esses conhecimentos, esses pré-requisitos, a gente sugere fortemente a leitura do material que está no Moodle, né, durante o curso, para que tenham um melhor aproveitamento e possam entender melhor as aplicações práticas, né? Então, a gente agradece a presença de todos, né? A gente espera que o curso seja bastante proveitoso, né? E seria mais ou menos isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? O doutor Terval vai dar continuidade aí com vocês. Um prazer tê-los conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, professora Fernanda. E eu fiquei muito feliz e honrado pelo convite, né, para poder ministrar esse curso, né, para tentar ajudar vocês. No tempo normal seria reunir todo mundo numa sala, cada um com um computador, e a gente vai olhar os modelos juntos. Então, é um grande desafio fazer essa aula prática, né, à distância, e isso exige muito esforço, né, e concentração naquilo que vai ser feito. Como a professora Fernanda falou, não é a primeira vez que eu estou ministrando esse curso. Desde no mestrado, eu costumo juntar o pessoal, né, principalmente os que estão entrando no mestrado, né, para tentar ajudar noções básicas sobre coleta de dados, tanto na Economática, no CVM e na B3. E eu ajudo também para olhar os dados, né? A gente fazer o tratamento dos dados utilizando o software Stata, e tem SPSS, que é outra coisa, mas nesse curso a gente vai estar focando somente no Stata. Como a professora falou, o curso vai ser um curso prático. É um curso prático, então, que vocês tenham acesso à Economática, e eu acho que todos os alunos da UFO, quem é da UFO aqui, eles têm acesso à Economática. Quem não é da UFO, não sei se alguém não tem acesso à Economática, e podem ficar tranquilos que eu preparei um arquivo bem bonitinho, explicando passo a passo, né, e para poder coletar, entrar e começar a coleta dos dados. Então, para fazer a coleta de dados, em qual que seja, ou Economática, ou CVM, primeiramente, vocês deveriam saber o que vocês vão fazer. Uma pesquisa que vocês vão fazer, por exemplo, quem vai fazer uma pesquisa de alguma disciplina, um artigo, você já sabe, vou analisar a relação entre, por exemplo, dívida e desempenho, ou governança. Então, primeiramente, tem que ter as variáveis previamente definidas, né, para saber quais dados que eu vou coletar. Então, como esse curso é prático, então eu preparei uma lista, né, não é um artigo, mas seria um sample, um modelo, né, que vocês vão utilizar, né, para praticar nesse curso. Mas, futuramente, quem tiver algum artigo que está fazendo, ou da disciplina, ou alguma coisa, vocês podem trazer as suas variáveis, né, e aí vocês coletam seus dados.
Por exemplo, eu vou compartilhar a tela. Opa, eu acho que está dizendo que não vou conseguir compartilhar a tela aqui, não sei por quê. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou colocar você como co-anfitrião para poder dar certo. Tá, beleza. Então, Olha. o que eu... Olha, atenta agora de novo. Agora sim. Ok. Ok. Estão vendo minha tela? Sim, sim. Ok, beleza. Então, se alguém, por exemplo, da dissertação, da tese que vocês têm um artigo que está fazendo, vocês podem trazer as variáveis de vocês, né? Porque a gente vai utilizar essas variáveis para poder coletar os dados. Mas para quem não tem um artigo que está fazendo, ou só está fazendo curso, só para aprender a coletar dados, e o procedimento é o seguinte: a gente vai coletar os dados, vamos tratar os dados, vamos rodar a regressão de dados em painel. Então, para isso, eu trouxe uma coisa básica, né? A gente partir do pressuposto de que estamos fazendo um artigo em que estamos analisando o efeito da dívida sobre o desempenho. Esse aqui seria um modelo. Então, se a gente vai utilizar modelo de desempenho, então essa proposta vai seguir, a gente vai utilizar essa proposta ao longo da aula. Então, a gente vai coletar as variáveis, né? Aqui são as variáveis predefinidas, são variáveis que eu escolhi, mas que não tem, podem ter relação, podem ter fundamentos teóricos da relação entre dívida e desempenho, mas, como falei, né, é um exemplo, né, que a gente, um modelo que a gente vai utilizar ao longo do curso, né, para poder aprender a coletar os dados, tratar os dados, né, fazer o gerenciamento dos dados, como faz o gerenciamento no Excel, depois exportar para o Stata e rodar a regressão em painel, né, até a gente cumprir esse nível. Então, a gente vai utilizar isso aqui. Eu preparei esse documento, como falei, né? Quem tem acesso à Economática, a gente vai entrar na Economática para começar, né, a seguir os passos, né, até chegar a coletar dos dados, mas esse arquivo que eu preparei vai estar disponível, né, para todos poderem acessar. E aqui eu expliquei passo a passo, né, como acessar, tanto no Economática, né, eu coloquei CVM também, com os direcionamentos, como fazer, os procedimentos, está tudo aqui. E eu coloquei também, depois vem CVM, né, e depois coloquei a B3. Então, esse arquivo vai estar disponível para quem não tem acesso à Economática, quando quiser acessar os dados, né, ele pode seguir esse espaço, dá para coletar os dados novamente. Então, pessoal, para hoje a gente vai aprender essa fase, né, de como acessar a Economática, como tratar os dados, né, como começar a ter acesso aos dados. Depois a gente vai no CVM, mostrar como coletar os dados da CVM, né, e por fim a gente vai coletar os dados. Na verdade, vou mostrar para vocês, né, o direcionamento para coletar os dados, né, na B3. Aí, se não der, a gente não consegue fechar hoje, a partir de amanhã, né, na nossa segunda aula, a gente vai começar a coletar esses dados. Quem tiver algum artigo da dissertação ou da tese que vocês têm dados para coletar, seria bom vocês trazem para a gente coletar essas variáveis, né? Esses dados que a gente vai utilizar, a gente vai coletar amanhã e já começar a fazer o tratamento, né? E transferir para o Stata. Como a professora falou, é importante que todos tenham Stata instalado. Pode ser Stata 14, 13, 15. Eu não sei se a versão 16 já saiu, mas caso vocês tenham o software instalado, né, ótimo. Se não tiver e tem como baixar, eu posso disponibilizar um arquivo, mas só que é pesado, mede em torno de quase 1 mega, 1 giga. Então, pode ser muito pesado para colocar no Dropbox, mas, de qualquer forma, vamos ver um jeito de compartilhar com vocês, né, para todo mundo ter o Stata instalado, né, para seguir.
Então, para começar, a gente vai no Economática. Economática uma das fontes de dados que a gente tem utilizado, principalmente em finanças, né? Quem faz pesquisa em finanças, e para pegar dados financeiros das empresas, tem dados disponíveis tanto para o Brasil, tanto para a América Latina, tinha dados da América Latina, mas depois de um tempo, e acabaram excluindo todos os dados da América Latina. Isso acabou afetando um pouco na base, mas você consegue dados de todas as empresas brasileiras, né, de capital aberto, e empresas que entraram na bolsa, que saíram na bolsa, né, vocês conseguem ter esses dados dessas empresas. Para entrar na Economática, vocês acessam com o e-mail, não sei se todos vocês têm, todo mundo tem acesso? Todo mundo tem acesso à Economática, né? Eu tenho. Eu não tenho, de intervalo. Você não tem. Você Mas é da UFO? Não, é porque tem algumas pessoas que eu acho que não são da área de finanças. Aí, quando não é da área de finanças, eles não liberam. Não é isso, Juliana? Eu acho que é isso mesmo. Eles liberam o usuário para a Economática do pessoal da finanças. Aí eu sou da linha de gestão, demais temáticas, eu não tenho usuário. Mas, Ju, eu acho que se você pedir, eles liberam sim. Sim, eu acho que sim. Então, Eu não sabia dessa informação, não, mas acho que vale ligar para a Juliana do mestrado, né, e pedir a liberação, que ela vai liberar para todo quem tiver interesse. Sim, ela libera, sim. É só mandar um e-mail para ela, manda uma mensagem, né? E ela consegue acesso para vocês. Antigamente, é só estando na UF, quando a aula era presencial, né? Só levar seu computador, você acessa com a internet da UF, você já tem acesso da Economática. É só colocar seu e-mail da UF e pronto. Mas como a gente está em casa, então e tem essa limitação, né? Mas não tem problema, Ju. Você pode assistir a aula, né? E o material vai estar disponibilizado, né? Mandar um e-mail para a Juliana solicitar o acesso, né? E aí depois a gente pode continuar. Ok, obrigada. Ou a minha base de dados, se não tiver acesso à minha base de dados que eu vou coletar, eu compartilho, vai estar disponibilizado tanto no Moodle, né? Eu vou encaminhar por e-mail também, né? E para a gente poder operacionalizar esses dados no Stata. Eu estou colocando aqui no chat os dados do Moodle, já para adiantar para o pessoal, só a senha, tá? Okay. Joia e o link do Moodle. Beleza. Então, pessoal, a Economática, quando você entra na Economática, a primeira página que aparecer para vocês, né, é essa página, que é uma página inicial que apresenta as informações de modo resumido, né? E nessa página vocês conseguem ter acesso e ter o direcionamento dependendo do que você está procurando. Na parte das ferramentas básicas, nessa parte de Screaming, que é o primeiro que dá acesso a umas telas pré-formatadas, né, com os dados que vocês poderiam querer. Por exemplo, nessa tela pré-formatada, se você clicar para abrir, vai aparecer todas as listas de todas as empresas, né, que existem na base de dados da CVM, da B3, ou da CVM e da Economática. Pois se a gente abrir aqui, ó, vai ter a lista completa de empresas norte-americanas, canadenses, né, chilenos, algumas empresas chilenas que não foram excluídos da base de dados da Economática, vão estar aqui. Se vocês podem ver aqui, ó, tem mais de 82.700 empresas, mas é misturado. Lá tem empresas de capital aberto, tem empresas financeiras, tem bancos, tem títulos, né? Títulos públicos, tem a taxa de juros. Então, quando você vai no Screaming,
Screaming, ele dá acesso à base completa. Ó, você pode começar a coletar de dados, né, começando a aplicar os filtros. Né? Esses filtros que você vai aplicar aqui conseguem reduzir a base de dados, né, para você. A segunda opção são ações. Quando você vai nas ações, você tem ações básicas. Aqui tem somente ações, somente as empresas que são negociadas na B3. Então, se você clicar aqui, ó, vai aparecer a lista de todas as empresas, né, com ações, né, tanto preferenciais, tanto ordinárias, né, listadas na B3. Terval, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo Deixa bem? deixa eu só fazer um aviso. Eu trabalho lá na biblioteca. Eu vou colocar aqui nos dados a forma de solicitar o acesso na Economática para o pessoal que não tem ainda. Basta enviar um e-mail com as informações que estão aí na mensagem e solicitar que eles vão liberar o acesso para quem precisa. Ótimo. Beleza, Certinho? pessoal. Valeu. Desculpa. Muito bem, obrigado, viu? Mas podem, ó, se tiver dúvida, podem me interromper, né? E sem problema, mas valeu, viu? Ele vai colocar os dados aí. Vocês podem solicitar acesso à Economática. Pois é, então, você vai nas ações básicas, vocês vão ter acesso à base de dados de todos os ativos, né, negociados na B3. Aqui, se você clicar aqui, você vai abrir todos os relatórios do Ibovespa, né? E às vezes demorar um pouco. Você tem dados de todos os ativos que fazem parte do Ibovespa. Vai aparecer os dados, tem uns gráficos que apresentam o preço da empresa em posição do dia. Então, esse gráfico irá apresentar a relação entre retorno e volatilidade. Então, para quem quiser verificar apenas os dados das empresas que fazem parte do Ibovespa, verificar em termos de gráfico, a negociação deles, vocês podem acessar Screaming, né, e ações e relatório do Ibovespa. E aqui você tem acesso ao relatório de dividendos, né, relatório de dividendos, né, e quanto à empresa em termos de dividendos, tem alguns dados relacionados, né, dividendo nos últimos 12 meses, tem o retorno das ações, então você quer dados sobre dividendos, então eles resumem e já geram um gráfico. Isso aí, Economática já gera um gráfico para poder acompanhar a evolução de pagamento de dividendos das empresas. Aqui você consegue verificar os dados, né, de beta das empresas. Então, para falar a verdade, quem for fazer pesquisa com empresas, né, de capital aberto, você só precisa ter acesso, você só entrar a partir de ações básicas, você vai ter acesso, né, e a lista das empresas e aplicar os filtros. Os filtros são filtros que você vai utilizar, né, para refinar, né, a sua base de dados, a sua amostra. Então, aqui, quando você entrar aqui no beta, vai apresentar, são fórmulas pré-calculadas pela CVM. Tem preço PVPA, tem preço sobre vendas, então tem todas essas informações, né, relacionadas ao beta de mercado das empresas que está aqui. Ações, relatório de empréstimo de ativos, então vai apresentar gráficos, né, para cada empresa, para as empresas, você pode ver a taxa média de aluguel de quem for empréstimo de ativos. E depois de ações, quem for pesquisar fundos, aqui tem informações sobre os fundos.
né? Aqui aparecer todos os fundos, sem inserir filtros, né? Quem for pesquisar fundos, e aqui você consegue acesso, e a partir daí vocês podem criar uma coluna para inserir filtros, né? Conforme que você precisa. Mas como o nosso foco é empresas de capital aberto, eu não vou muito prolongar sobre esses pontos, né? Mas só estou mostrando para vocês já sabem onde conseguir esses dados. Quem for pesquisar de fundos, você vai aqui, tem todos os dados relacionados a fundos. É crédito privado, né? E tem um RPS, que é renda de previdência pessoal, né? Tem aqui, quem for pesquisar, esses dados estão disponíveis aqui. Fundo de investimento imobiliário, todos os fundos, você clicar aqui, já tem acesso a todos os fundos, para quem for estudar fundos. Títulos públicos, quem for pesquisar títulos públicos, vocês vêm aqui, né? Conseguem acesso de relatório de monitoramento, e se você clicar aqui, você vai ter acesso a todos os títulos negociados. Aqui, apresentar aqui a lista, que se você vai nas empresas, você vai ter acesso à base de dados de todas as empresas, né, que são listadas na B3. Na CVM, que tem registro na CVM. Então, clicando aqui, você já tem acesso a todas as empresas ativas. Mas, quando a gente está realizando pesquisas em finanças, tem uma questão que se chama viés de sobrevivência. Se alguém for estudar somente as empresas ativas, dentro de um determinado período, o viés de sobrevivência é que você estaria considerando algumas empresas, né, que sobreviveram durante o período que você está estudando, você desconsiderando as empresas que entraram e saíram na bolsa. Todo mundo sabe que a base de dados quando a gente for começar a entrar no Stata, a gente vai ver que tem base de dados balanceados e desbalanceados. A base de dados que é balanceados, então, são as empresas que contém somente empresas, né, balanceadas, empresas que têm dados para todos os períodos. Mas a base é desbalanceada quando você tem uma base de dados, tem empresas que saem na base em 2015, né, voltam na base em 2020, 2021. Então, isso gera uma base de dados desbalanceados. E como vocês sabem, né, que o mercado é dinâmico, então, dependendo das situações, tem empresas que saem e voltam na bolsa. E vocês conseguem ver o modelo de análise de crédito. Aqui você tem dados sobre os acionistas controladores das empresas. Quem for pesquisar a governança, você quer saber quem controla quem? E aí você vem aqui, você já tem acesso, né, para saber quem controla as empresas listadas na B3, né? Por exemplo, vocês podem ver, a Brasil faz parte da listagem de novo mercado, né? E eu acho que tem uma opção aqui no final, vai falar para você a posição dos acionistas. Primeiro maior acionista com voto, segundo maior acionista, terceiro maior acionista. Então, aqui só está apresentando as percentagens de ações que o primeiro acionista tem, segundo acionista, a somados 2, somados 3. Então, assim, quem for pesquisar governança, ele está utilizando concentração acionária, então, vocês podem ter acesso aos dados aqui. E vale destacar que todos esses dados, né, estão disponíveis, são tirados, são extraídos da CVM. Então, se você não confiar, você pode conferir os dados pessoalmente no site da CVM para ver a consistência. E porque a economática é muito criticada porque você tem muitas falhas, né? Tem empresas que têm dados na CVM, mas quando você vai, falta dados lá na base. Então, é sempre bom, né, você
pegar um tempo e verificar os dados, né, aleatoriamente, só para ter certeza de que você conseguir os dados para a sua pesquisa. Aqui tem dados básicos sobre os debentures, né, e ADRs, que são American Depository Receipt, que são empresas brasileiras que têm ações listadas, negociadas na NYSE, que é a Bolsa de Valores das Empresas Americanas. Se você abrir aqui, né, são poucas empresas, né, são 35 empresas, são as empresas brasileiras que têm ações negociadas na NYSE. Vale destacar que a ADR também é utilizada em pesquisa como proxy de internacionalização. Então, é uma forma que as empresas listam ações ou emitem ações, títulos lá na NYSE ou Nasdaq, nas bolsas de valores americanas, né, para levantar recursos. Então, quem for pesquisar só empresas que têm ações emitidas nos Estados Unidos podem considerar, e aqui vocês vão ver somente as empresas com ADR. BDR, são Brazilian Depository Receipts, aqui você tem dados sobre as empresas estrangeiras que são negociadas na B3. Então, da mesma maneira que você tem empresas brasileiras que têm ações emitidas nas bolsas americanas, então aqui no Brasil, a empresa estrangeira que quer listar ou que quer emitir ações na B3, então ele utiliza por meio de um intermediário, ele emite BDR, que são títulos de empresas estrangeiras negociados na B3. Aqui você tem alguns índices de ações, né, da B3. Né, você tem Ibovespa, Brasil, BX. Quem for pesquisar em índice de mercado, aqui vocês conseguem a base de dados de todos os índices de mercado, índices negociados na B3. Então, aqui você tem os monitoramentos de ETFs, né? Que são informações sobre, que são os relatórios que têm informação sobre a cotação e análise de risco e retorno das empresas negociadas, das ETFs negociadas no Brasil. Então, pessoal, aqui no Screaming, você tem todas as ferramentas básicas, né, com essas telas pré-formatadas que te dão acesso à base de dados que você deseja pesquisar ou deseja estudar. E todas essas informações que eu falei para vocês, né, e estão lá naquele arquivo que eu preparei, né, e como os passos para acessar essas bases. Matrix, né, Matrix você entra do zero, vai criando coluna e começar a selecionar as empresas conforme você deseja. Gráficos, aqui você tem possibilidade de gerar gráficos, né? Um gráfico geral das ações, gráficos por empresa, gráficos por fundo, né? Quem quiser calcular um gráfico aqui, a Economática permite que você criar gráficos, né, a partir dos dados disponíveis lá na base, na plataforma. Lâmina é a mesma coisa, permite que você verificar, né, o gráfico da evolução, né, das ações, da performance das ações do mercado. Tanto por setor, né, tanto pelo preço de fechamento das empresas, né? Então, para quem for pesquisar, for precisar utilizar essas ferramentas, então está disponíveis, vocês podem utilizar. Ferramentas avançadas. Quem quiser fazer cálculo de valuation, né? Aqui você pode fazer cálculo de valuation, mas tem que ter uma base de dados já salvo, ou você pode baixar uma base de dados e fazer o cálculo de valuation. E você pode fazer cálculo de otimização de carteira, né, criando carteira, fazer cálculo de otimização de carteira. São ferramentas avançadas.
O cálculo de valuation, ele leva em consideração o quê? Para ser mais exato. Ó, ele permite que você projeta, né, faz a projeção, né, em função dos dados que você for escolher, né? E a base deles, eles se baseiam nos dados que a empresa disponibiliza para fazer o cálculo. Indicadores, tem os indicadores financeiros, que você pode acessar. Acho que é branco. Você pode criar os indicadores financeiros, mas esses indicadores mesmo disponíveis também, quando você for entrar no Screaming também. Tem os indicadores técnicos, ainda não está disponíveis. Os indicadores de mercado, que você pode acessar aqui. Ok, das bases de dados, são os dados básicos que você pode precisar para qualquer empresa. Dados cadastrais, demonstrativos financeiros, cotações, empréstimos de ativos. Então, são bases de dados básicos que você pode utilizar. Para a gente avançar, vamos fazer uma demonstração de selecionar alguma base de dados, qualquer. Se a gente vai lá no Screaming, se a gente vai a partir de todos os ativos, vamos incluir todos os ativos. Aqui eu tenho 82.736, né, 736, né? Empresas, fundos, tudo misturado. A partir daí eu posso gerar Economática ali te dá a opção de você aplicar filtros. E esses filtros, eles permitem que você vá excluindo empresas conforme seu objetivo de pesquisa. Por exemplo, para tornar, né, para que se não prestar atenção, para inserir um filtro, o que você faz? Você vem aqui, você cria uma coluna e vai apresentar essa página para você definir os parâmetros do filtro que você quer aplicar. Por exemplo, dados cadastrais, que são os primeiros dados de interesse. Por exemplo, eu tenho uma lista de empresas aí, dos Estados Unidos, do Brasil, Argentina, né? Então, se eu aplico um filtro, eu clico em dados cadastrais, país sede, dá OK, vai aparecer aqui, né, o país sede de cada empresa, de todas as empresas, títulos, fundos, qual que seja, índice de mercado, vai aparecer o país de origem de cada um deles. Eu posso acrescentar mais uma coluna. E aí, a partir daí, você pode colocar tipo de ativo. E aí vai aparecer essa coluna. São índice de renda fixa. Ó, todos esses aqui são índices de renda fixa. Que ações, vai aparecer ações, títulos privados. E aí, o que eu posso fazer? A partir daí, eu tenho classe, eu tenho país sede, eu tenho tipo de ativo. Como eu aplico um filtro baseando nessas colunas? Você pode utilizar esse funil aí, ó, aqui, para quem não vê, se você clicar aqui, esse funil vai aparecer todas as variáveis, todas as colunas vão aparecer aqui. E aí, para você aplicar o filtro. Mas você pode utilizar, faz clique direito sobre a coluna e clicar em inserir filtros baseado nesse coluna. Então, inserindo um filtro baseado na coluna de classe, dá a opção de você escolher qual você quiser. Por exemplo, classe igual a. Então, eu só quero o tipo de país sede. Espera aí, não está aparecendo aqui. Eu vou inserir uma coluna com classe. Ficar mais fácil de classes de ativos. Aqui fica mais fácil de fazer de inserir o filtro. Então, eu venho aqui no funil, eu seleciono classe igual a,
Ó, deveria aparecer, espera aí um momento. Ó, é seria filtro baseado nessa coluna. País sede, por exemplo, igual a. Aqui eu tenho todos os países. Para aplicar um filtro, ó, todos esses dados que eu tenho vêm de todos esses países, esses mercados. Para aplicar um filtro no país sede, para escolher, vamos escolher somente empresas subtítulos do Brasil. Você selecionar o Brasil, você dá OK. Aí, se eu dar OK aqui, ó, vocês não perceberam? Estava 80 e pouco, já foi dos para 70. Porque aqui eu estou falando com Economática, aqui eu quero que você me dê somente as empresas brasileiras. Aqui. Ó, tipo de ativo. Esse filtro baseado nessa coluna. Tipo de ativo. Eu posso escolher o quê? Ações, BDE, ó. São todos esses dados que estão lá na base de dados, né? Que estão lá na base. Então, eu posso dizer para eles que quero só ação. Eu clico só ação, eu dou OK. Ó, olha a redução aí, ó. Reduziu significativamente de 78 mil para 1.820. Então, aqui, ele está me dando somente o tipo de ativos que seria a ação. Ó, quero inserir um filtro também nessa coluna. Eu vou aqui inserir filtro baseado nessa coluna. Eu posso falar, não quero ação, eu quero o ADR. Aí eu vou no ADR, pronto. E aí aparecem somente empresas com ADRs. Então, no nosso caso, admitimos que a gente vai coletar dados somente para as empresas, né? Para as empresas que têm ações. Então, a gente vem aqui e escolher ação. E tirar ADR. Se você quer índice de preço, fundos, qualquer informação, qualquer dados que você precisa, é só selecionar aqui e dar OK, e automaticamente vai gerar para você, né? Vai inserir o filtro na sua base de dados. Então, temos classe, temos a classe, né? Aqui eu posso apagar essa coluna, que está repetido. Temos classe aqui, temos tipo de ativo, temos país sede. Para colocar mais, dependendo do que você precisa, por exemplo, tem pessoas que quer CNPJ. Por exemplo, você tem vários bases de dados, você quer fazer o proxy CV, alguma coisa, ou você pode fazer pelo, se a gente tiver aqui no ações, você pode fazer pelo CNPJ, pelo ID da empresa, né? Todos os dados básicos que você tiver interesse. Por exemplo, CNPJ, a ID da empresa, o setor da empresa, tokenais, setor economática. Então, o setor economática é o setor que é economática, ele junta as categorias, ele junta as empresas em 20 categorias que ele cria. Tem setor economática da Bovespa, que são o setor econômico que a empresa tá lá na Bovespa, do jeito que a Bovespa escolheu. Tem subsetor, tem segmentos. Segmentos é a mesma coisa que eu falei anteriormente. Se você quiser ver a empresa, quem for pesquisar de governança, você só quer empresa no nível 1. Aí você vai lá e escolher. Essa opção vai te dar a opção, se você escolher essa opção, e vai te dizer em qual setor, em qual segmento essa empresa está. E o que é legal, você pode alterar os parâmetros da coluna. Por exemplo, essa coluna, eu quero mudar o parâmetro. Você vem aqui, você altera o parâmetro, você volta no dados cadastrais, vai em ações e vai aparecer os dados. Eu quero o ID da empresa, o ID. Você vem aqui e aí já vai aparecer o ID da empresa. Eu quero alterar esse parâmetro e não me interessa. Você vem aqui, você altera o parâmetro, volta no dados cadastrais. Você vem aqui, eu só quero o código da empresa. Você clicar aqui, ó. Aí vai aparecer o código que a empresa está negociada na B3. Imagine que você quer escolher setor. Você vem aqui, seleciona ações,
Ó, geralmente a gente utiliza setonais, porque ela é mais precisa. Ó, já apareceu em qual setor que a empresa está. Vocês podem ver aqui, ó, tem uma diferença de cores. Tá vermelho, tá preto. O que isso significa? Isso significa que tem algumas empresas que saíram da bolsa, que são empresas que foram deslistadas, mas eles continuam na base de dados. Como você consegue distinguir que essas empresas, além da cor, você pode gerar uma nova coluna aqui, você vai no dados cadastrais, você vem no ativo cancelado, e vai falar para você, ó, todas essas empresas são empresas canceladas. Então, você vê qual que é cancelado, qual que é ativo. Se você aplicar um filtro nessa coluna, ó, vou escolher somente as empresas ativas. Você vem aqui, você seleciona ativo, e aí você clica, seleciona, ó. Aí você só tem a empresa ativa aqui, ó, só as empresas que estão ativas na bolsa agora, em 2021, né, as empresas que estão ativas. Você vai ver que a base é reduzida. Por quê? Porque todas as empresas canceladas, eu vou dar um exemplo sobre viés de sobrevivência. Uma empresa que entra na bolsa, uma empresa que entra na bolsa em 2010, imagina, 2010, e aí saiu em 2015. Aí, se você está analisando as empresas listadas na B3 de 2010 a 2020, se você considerar somente as empresas ativas, então essa empresa que saiu na bolsa em 2015, você não vai considerar, os dados dele não vão ser considerados. Então, gerar o que a gente chama de viés de sobrevivência. Então, é aconselhado que vocês consideram tanto as empresas ativas, tanto as empresas inativas, para evitar viés de sobrevivência. Aqui também, ó, essa página que você aplicar os filtros tem outros parâmetros. Por exemplo, tem empresas que são ações ordinárias, que são ações preferenciais. Mas não há diferença de dados. Os dados publicados são as mesmas. Só a classe de ações, tipo de classe que é diferente. Então, você pode pedir para a Economática, ó, quero ver somente apenas uma classe com a empresa. Então, ele vai considerar, se você selecionar aqui, ó, vai considerar somente uma classe de ação. É o N, que geralmente eles consideram. Por exemplo, tem empresas que aparecem com 2 CNPJs. Isso já aconteceu comigo. Você baixa a base de dados, você vai para o Excel, você manda para o Stata, e o Stata fica falando para você, ó, esse dado tem problema. É quando você vê, suas empresas são duplicadas. Então, a partir daí, você consegue reduzir esse problema 99%, você eliminando as empresas com CNPJ repetido. Então, esses 2 principais filtros é muito importante, né? Para ver somente uma classe de ação na base com a empresa e eliminar as empresas com CNPJ repetidos. Aqui são outros tipos de filtros, como a gente está considerando só empresas brasileiras, geralmente a gente só mantém aqui para mostrar todos. Mostrar somente marcados, ó, se eu selecionar alguma empresa aqui, ó, só vai aparecer essas empresas que eu marquei, que tiveram, por exemplo, quero somente essa empresa. Você clicar aqui, se você selecionar essa empresa, vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer, quando dá OK, somente essa empresa vai aparecer. Mas como não estou estudando empresas americanas, chineses, então vamos continuar. Então, pessoal, repetindo, vocês podem aplicar esse filtro aqui para ver somente uma classe com a empresa, né? Uma classe de ações com a empresa. Aqui você consegue eliminar os CNPJ repetidos. Então, isso vai reduzir a 99% a gente ter uma duplicidade, né, na nossa base de dados. Então, aplicando os filtros, né, temos a base completa com as empresas ativas e canceladas. Ó, geralmente, quando a gente faz pesquisa em finanças, a gente costuma excluir as empresas financeiras, né? Porque a estrutura de capital deles é diferente.
Essas empresas têm algumas particularidades, né, diferente, né, das empresas de capital aberto, das empresas não financeiras. Então, uma alternativa para excluir tanto a quem for pesquisar com bancos, você pode inserir esse filtro para você excluir as empresas não financeiras e ficar somente com as empresas financeiras. Quem for pesquisar somente empresas não financeiras, você pode aplicar esse filtro, né, para eliminar essas empresas não financeiras na sua base empresas financeiras na sua base de dados. Então, se você quer utilizar a coluna de setor, você vai no setor NAIS, você insere filtro baseando nessa coluna, né? Ó, setor igual. Igual ou você pode colocar diferente, igual ou diferente. Se eu coloco diferente de serviços financeiros. Então, ao selecionar este item, eu estou excluindo da minha base de dados, estou pedindo para a Economática, por favor, excluir as empresas não financeiras e de seguro, né? Você dá OK, já gerar esse filtro. Então, aqui você vê a base vai diminuindo, no final a base diminui, você tem somente as empresas não financeiras. Ah, eu estou pesquisando somente bancos. Então, você vem aqui, ó, você vem em diferente, você coloca igual, você vem aqui, você pode até continuar utilizando diferente, ou igual, utilizar igual a serviços financeiros. E aí diminui, vai diminuir a base de dados. Só empresas de banco, serviços financeiros, né? Vocês podem observar aqui, né? Só bancos, fundos, serviços financeiros, somente esses que estão aqui. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar somente empresas, né? A gente vai utilizar somente empresas não financeiras. A gente pode colocar diferente das empresas financeiras de seguro. Ok. Opa. Eu acho que congelou. Então, até aqui tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que a página congelou, né? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Tranquilo, Terval. Tá tranquilo. Então, de modo geral, Economática, para coletar dados na Economática, é bem simples, né? Você entra na base de dados e você aplicar os filtros. E os filtros, né, que você vai aplicando são os dados básicos que você precisa, né, que você precisa para reduzir, né, a sua amostra ou deixar a sua amostra mais no seu jeito. E depois desses dados preliminares, você tem os dados financeiros. Os dados financeiros, como eu falei, né, são os dados que você vai coletar em função da sua pesquisa. Ah, eu estou pesquisando relação entre dívida e desempenho. Então, previamente, você já vem com sua lista de variáveis prontas, né? Conforme que você já pesquisou, conforme a literatura que você já consultou, né? Porque qual variável que eu vou utilizar? Então, se você quer saber quais variáveis que você vai utilizar, somente a literatura que vai dizer para você, né? E aí você já vem com os métodos de cálculo, né? Você já vem com, já sabe qual variável que você vai coletar, qual dados você vai precisar, você vem e coletar seus dados.
Então, o que acabou de acontecer agora é que depois de um tempo, às vezes a Economática ele fecha automaticamente se for sobrecarregado, se tem algum problema de internet, se a internet não for estável. Para não perder nada, vou mostrar para vocês como salvar sua base de dados, né, no Economática. Ó, por exemplo, eu tenho essa base aqui que eu acabei de filtrar. Eu venho aqui, ó. Você vem e não tem arquivo aqui, ó. Você vai ver que na Economática, cada um, por exemplo, se for da UFO, se acessa da UFO, todo mundo tem uma pasta. Tem pessoas, por exemplo, que só dá um nome e salva a base de dados. Quando vier, e vem aqui, nessa parte aí, para selecionar, né, abrir e trabalhar depois. Você pode começar uma coleta e concluir essa coleta depois. Por exemplo, como você faz? Você pode criar uma nova pasta, colocar seu nome na pasta, né? Depois de colocar, por exemplo, eu tenho uma pasta no Economática, no meu nome, que é do Terval. Então, eu criei uma pasta. Dentro dessa pasta, eu salvei os meus dados, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Nova pasta. Vou colocar curso coleta de dados, coleta e tratamento de dados. Curso CTD, ok? Então, a pasta está criada. Você vai lá, tá aqui, ó. Você clica, você dá a base de dados, o nome, o teste. Base, teste. Então, tá salvo. Se você quer, por exemplo, você sai, você pode voltar entrando aqui pelo arquivo, né? Você abre. Vou dar um exemplo aí, ó. Eu saio, ó, fechou. Então, você volta, né? Na lista, vai estar aqui, ó. Você abre, então você não perde nada. Beleza, pessoal? Então, vamos lá e vamos colocar esses filtros para poder começar a coletar os dados financeiros, que o tempo está correndo. E ativo cancelado. Beleza? Código. Para quem quiser, para quem tiver alguma base de dados já coletados no CVM, já quer fazer ProxyV ou em a base de dados, você pode utilizar. Temos o setor NISC. O que mais pode nos interessar? E citou. Tipo de ativo. Tá bom. Deixa eu inserir esses filtros, né? Vamos utilizar diferente. Aí, serviços financeiros, diferente dos serviços financeiros. Ok? Então, cada vez que você faz alguma coisa, você salva, né? Você pode salvar no mesmo nome, ou você pode criar um novo nome, se for trabalhar diferente. E aí, vamos lá. Ó, eu estou precisando coletar os dados financeiros. Se você vem aqui, ó, essa é a parte das bases de dados. Aqui tem dados cadastrais, né? Você tem ações, fundos, vai coletando. Cada vez que todos os tipos de dados, dependendo dos dados que você coletar, né? Entrando aqui, você vai ter acesso. Então, o que me interessa é ações. Ó, aqui eu preciso de dados financeiros do demonstrativo financeiro. Você vem aqui no demonstrativo financeiro, né? Você vem no Indústria e Comércio. Qual que é a Indústria e Comércio? Indústria e Comércio, ele vai te mandar diretamente para os dados das empresas, né? Como falei, as empresas financeiras, fundos, eles têm estrutura de capital diferente, alguns dados deles são diferentes. Então, como a gente está analisando somente empresas não financeiras, então a gente vem no Indústria e Comércio e vai apresentar todos os dados do demonstrativo financeiro das empresas, de todas as empresas.
Aqui tem alguns links, né, que vai mandar você diretamente para as notas explicativas, né? Tem ativo total, você pode colocar dados de, se você quer pesquisar ativo, está aqui, ativo circulante. Então, todas as contas do demonstrativo financeiro estão aqui, ó. Todas as contas do ativo circulante, caixa equivalente, caixa, aplicações financeiras, né? Você tem todos esses dados aqui, estoques, né? Imposto a recuperar, tributos correlacionados a recuperar. Você tem ativos não circulantes, né? Aqui tem os dados do ativo circulante, tem os dados do ativo não circulante. E aí tem pesquisa que você faz, você pode, se você quiser, tá, o que te interessar somente ativos, todas as contas do ativo circulante, selecionando o ativo circulante, você vai estar escolhendo a variável, que você o dado que você está precisando. Aqui tem os dados, todas as contas do ativo não circulante, realizável a longo prazo, aplicação financeiras, né, títulos designados, tem aplicações financeiras, contas A e CB em longo prazo, clientes em longo prazo, né, tudo que tiver todas as contas do ativo não circulante em longo prazo e aparecem aqui. As contas de um investimento. Estou pesquisando CAPEX. Então, só me interessa investimento. Você vem aqui e você escolhe investimento. Contas do imobilizado. Você vem aqui, você tem todas as contas do imobilizado. Eu quero todas as contas do imobilizado. Então, você clicar aqui selecionando, né, você vai estar escolhendo, né, a conta, os dados da conta do imobilizado. Intangíveis líquidos, né, ativos intangíveis. Então, tudo que você precisa está aqui, ó. Depois você vem, aqui tem os passivos, né? Tem os dados do passivo. Patrimônio líquido, passivo e patrimônio líquido. Então, tem todas as contas do passivo e do patrimônio líquido. Passivo circulante, né? Quem está estudando dívida de curto prazo. Aqui você tem as dívidas de curto prazo que você pode considerar aqui, ó. Tem as obrigações sociais, fornecedores, imposto a pagar, né, impostos federais, contribuição. Então, todas as contas do passivo circulante você tem aqui. Vale destacar, pode ter alguma variável que você não tem, que não tiver disponível, mas se você saber o modo de cálculo dessa variável, você pode pegar dados aqui e você calcular. E o bom do Stata é que o Stata permite que você faça cálculo você calcula seus dados sem precisar aquele todo o esforço que você faz no Excel, criar fórmula, tudo isso. Você tem um comando, né, que é generate, você faz qualquer coisa, multiplicação, divisão, mais na frente a gente vai ver isso. E os dados do passivo, todos os dados do passivo aqui. Do Terval, desculpa interromper, né? Eu estou com uma dúvida aqui. Para a gente pegar as variáveis, a gente tem que selecionar uma de cada vez ou eu consigo selecionar várias? Vai ter que selecionar uma de cada vez, né? Por exemplo, por exemplo, tem algumas variáveis que já são calculadas na economática. Por exemplo, ROI, já são calculados. Mas eu, principalmente, prefiro pegar pegar os dados e o cálculo depois, né? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês como você pode digitar mais na frente, né? Você digita aparecer. Se não aparecer, você pode vir aqui de modo detalhadamente para selecionar. Mas para selecionar uma variável ou um dado, você vai selecionar né? Depois você vai nos parâmetros para escolher o período que você vai escolher essa base de dados, que eu vou mostrar para vocês logo depois, né? Depois de passar essa parte. Aqui tem as contas demonstrativos financeiros, né? Lucro LAIR, lucros operacionais,
tem os dados do fluxo de caixa, né? Então, tem outros dados que estão aqui, mas quase a mesma coisa. E vale destacar que Economática ele permite que você selecione os dados como consolidados ou não consolidados. Então, se você vem aqui no Indústria e Comércio, então você vai ter acesso a todos os dados relacionados, né, à balança patrimonial, do demonstrativo financeiro das empresas. Cotações, você vem aqui, ó, cotações, ações e outros, tá tudo aqui. Fechamento. Fechamento é o preço das ações do dia. Abertura, preço de abertura. Preço mínimo, preço máximo, preço médio, né? Quantidade negociada, quantidade de títulos, volume de mercado em dólar, em moeda, data da última cotação, data do início da série, data da última cotação, permite que você observar a data, a última data que a empresa foi cotada na bolsa. Eu quero saber qual foi a data que a empresa foi listada na bolsa. Então, você clicar aqui e vai ter acesso. Alguns dados que não exigem que você faça como eu diria, alguns ajustes avançados, né, para calcular. Por exemplo, data do início, por exemplo, da série. É só preciso da data. Então, quando você seleciona, não vai ter nenhuma definição, tanto simples, tanto avançadas para fazer. E aí você dá OK e vai aparecer a data que a empresa foi listada na bolsa. Entendeu? Então, a maior parte desses dados tem alguns dados que realmente que não precisa de definições simples, tanto avançadas para coletar, mas tem outras que precisam, né? Moeda das cotações. Se é cotado em dólar ou em euro, então aparecem as moedas aqui. Empréstimos de ativos, ó, vai aparecer aqui, ó. Você vai selecionar qual você prefere, ó. Que são as mesmas que apareceram, as predefinições que apareceram na página inicial, né? Que entrando nessa página de definição dos parâmetros, eles aparecem aqui mais de modo mais detalhado. E aí quem for utilizar empréstimo de ativos, né, tem esses parâmetros aqui para poder coletar esses dados. Quantidade de ações, né? Você vai ter a quantidade de ações que a empresa tem no mercado, quantidade média, né? Quantidade de ações que a empresa tinha na data do último evento e a data da última quantidade de ações disponíveis. Proventos, data do último provento. Acionista é a mesma coisa, os dados de governança, né? Nome dos principais acionistas vai aparecer, ações possuídas, que é percentagem de ações. Esse aqui vai, se você selecionar essa opção, ações possuídas, ele vai dar a opção de você escolher entre o primeiro, o segundo, ou a soma dos dois, a soma dos três, né? Para definir. Acionistas. Composição da carteira, isso aqui é mais para fundos, né? Notícias são a informação sobre a última notícia sobre a empresa, sobre demonstração financeira, são essas informações disponíveis na CVM. Tem os indicadores financeiros, né? Se você selecionar aqui, a indústria vai aparecer aqui, lucro por ação, valor por ação. Então, todos os indicadores financeiros estão aqui, né? Vocês podem ver aqui, ó, o ROIC, EBITDA, LAIR, eu acho que tem o ROA que está lá em cima. ROA, ROI. Então, os indicadores são indicadores que já são calculados. Quem for analisar desempenho, se você quer o ROA, então você vem aqui e você já escolheu o ROA, nem precisa pegar lucro líquido, ativo total para poder calcular depois. Você pode pegar se você quiser. É pré-calculado pela Economática. Mas eu prefiro pegar as contas, né, os dados de cada uma das contas separadas, depois eu vou e faço o cálculo, porque fica melhor. Mas isso fica ao seu critério. Tem os indicadores de mercado, né? Tem os indicadores técnicos. Indicador definido pelo usuário se você quer criar um indicador, aí você vai aqui, clica, em função das do que você precisa, né?
ou dos que você deseja, você vem, clica e vai definir os critérios para calcular seus indicadores. E tem ferramentas de análise de valuation, né? E quem vai pesquisar, vai fazer valuation, vai utilizar, tem os dados aqui disponíveis. Agora, eu vou mostrar como escolher dois ativos, como dois dados, como fazer essa coleta. Por quê? Porque eu vou diretamente, devo sair daqui, vou diretamente no CVM, né? Eu vou diretamente no CVM para fazer B3, né? Nos últimos 30 minutos que vai se faltar. E aí amanhã a gente vai votar aqui na Economática, né? Para coletar os dados dessas variáveis, né? Que a gente vai coletar, montar uma base de dados. E quem em casa tem um ativo, por exemplo, você tem os alunos da professora Fernanda aqui, se vocês querem coletar dados para o artigo, então vocês já podem vir, não sei se vocês já têm as variáveis prontas, né, com o modo de cálculo pronto já, vocês podem trazer, a gente faz essa coleta juntos. Aí, se você tiver dúvida, eu já tiro a dúvida para você sobre a forma de coletar esses dados. Então, vocês vão trazer as variáveis, a gente vai coletar os dados, né, vai fazer a coleta completa, depois a gente vai exportar esses dados para o Excel, né, para poder fazer a limpeza, transformar as variáveis, né, e depois, né, para levar para o Stata na outra semana, se amanhã a gente já começar a transportar o Stata, começar a entrar no Stata, e na outra semana, próxima segunda, a gente já dá os dados. Então, o objetivo dessa aula é aqui. Eu sei que tem alunos aqui, vocês mestrando, doutorando, que tem um artigo da disciplina que você está fazendo. Então, é a oportunidade de você poder coletar seus dados. Se você for usar dados em painel, você coletar seus dados, você já sai daqui com sua regressão rodada, com seus resultados prontos, né? Você sai com o resultado pronto, então, é um artigo, eu diria, você tem metodologia já pronta, os dados rodados, então, você tem seus resultados, tá tudo ok, confiáveis, então você vai ter, eu diria, não falar 50% ou 60% do artigo pronto, se você tem seus resultados. Então, esse aí é o objetivo. Amanhã, a gente vai votar, vamos coletar os dados, né? Preparar a base de dados, preparar a amostra, para a gente vai para o Stata. E aí, hoje, então, vamos terminar a apresentação, né, dos dados aí, no Economática. Se vocês quiserem depois em casa, vocês podem treinar um pouco. E aí amanhã vocês já trazem alguma dúvida, se vocês tiverem dúvida. Então, demonstrativos financeiros. Ó. Como eu falei, tem a opção você clicar aqui, ó. Você clicar aqui o nome de alguma variável. Se essa variável estiver disponível na Economática, vai aparecer aqui. Por exemplo, eu quero caixa equivalente. Eu clico caixa. Ó, digitando caixa aqui, ó, vai aparecer caixa do ativo, caixa gerado nas operações, caixa gerado por financiamento, caixa gerado por investimento. Então, todas as variáveis relacionadas à caixa, tá aqui, ó. Fluxo de caixa livre, tá aqui, ó. Você pode selecionar e você vai poder ter acesso. Mas prestar atenção aqui, né? Aqui, por exemplo, caixa ativo. Aqui, o Economática já me falou, para esta variável, eu só tenho, né? Para esta variável, eu só tenho dados para bancos no Brasil e as empresas imobiliárias, né, nos Estados Unidos. Então, se eu for selecionar aqui, eu gero uma coluna, eu abro essa variável, ou esse ativo, essa conta, não vai aparecer nada, vai aparecer um monte de traços, porque não tem esses dados disponíveis, não são disponíveis para as empresas. Mas no caso das empresas, se eu quiser selecionar caixa, vai ser caixa e equivalente. Então, isso envolve, né, todas as contas que geram caixa e equivalente de caixa. Ó, já aparece aqui, indústria e comércio, Brasil. Então, se eu seleciono caixa, equivalente, então vai aparecer. Eu quero o ROA. Então, você vai aqui, colocar ROA, vai aparecer, rentabilidade do ativo. Já falo para você, tem ROA disponíveis, né, para as empresas, os bancos, né, para as empresas de seguro, né, Estados Unidos. Então, já vai aparecer para todos
os países que esses dados estão disponíveis no Economática. Quero o ROI, então você vai, o ROI vai aparecer aqui, rentabilidade de patrimônio líquido, então você tem todos aqui. Eu quero... Alguém falar alguma conta, alguma variável aqui. Você digita liquidez. Vai aparecer aqui, liquidez seca, liquidez geral, liquidez corrente. Então, todas as variáveis que têm a ver com liquidez, você vai aqui, você pode selecionar. Isso facilita, porque você não vai precisar entrar aqui, vem no ações, né, ou vai no demonstrativos financeiros, você não vai precisar ficar procurando aqui, né? Você não vai precisar procurar aqui. Só digitar aqui vai aparecer. Para responder a pergunta que foi a Juliana, né, que fez, não sei. Você vem aqui, você selecionar, vamos selecionar caixa equivalente. Você seleciona aqui, né? Aí você vem aqui, já está selecionando, você vem aqui, definições avançadas. Na definições avançadas, você tem todas as informações que você pode filtrar para a variável. Por exemplo, primeiro, no Economática, infelizmente, você só pode selecionar dados por vários períodos a partir de 2013, 2014, se não me engano. Então, a partir de 2013, 2014, você pode escolher vários anos. E aí você seleciona dados, né? Todos esses anos você importa. Mas a partir de 2010, 2009, você só pode selecionar ano por ano. Por exemplo, caixa equivalente. Qual a daqui me interessa? Informação mais recente? Se for informação mais recente, vai apresentar os dados de caixa que a empresa apresentou para a CVM no mês de agosto. Então, vai aparecer. Quero selecionar várias datas, como eu estava falando. Para selecionar várias datas, a partir de 2016. Né? A partir de 2016, você pode selecionar todas as datas que você quiser. Mas, fora disso, você vai ter que selecionar um por um, né, até 2016. Mas, com essa questão de repetir esta coluna, tem um filtro que eu vou mostrar para vocês depois, repetir esta coluna com os mesmos parâmetros, isso evita que você volta para poder selecionar aqui, né, e poder ter que fazer todo esse caminho para coletar a variável, né. Por exemplo, eu quero dados de dezembro de 2010. Aí eu vou aqui, 2010, tá. Então, já selecionei a data. Consolidado. Como eu falei, consolidado, sim ou não? Sim. Quando eu falo sim, então, ele pega, como sabe, tem empresas que apresentam demonstrações financeiras que tem vários negócios, por exemplo, Petrobras, ou JBS, que é uma empresa só, mas tem relatórios financeiros de várias empresas. Então, para considerar todas as outras empresas que fazem parte do grupo, eu utilizo consolidados. Mas se quero somente a empresa, eu seleciono não. Se você clicar aqui, vai aparecer essas informações sobre se você escolher sim ou não, o que vai acontecer. Então, se os dados consolidados não estejam disponíveis para a data, o sistema vai apresentar dados não consolidados. Então, se você escolher dados consolidados para o período e não tiver dados consolidados, então ele vai considerar dados não consolidados. Então, dá essa opção de você escolher, sempre escolher a opção sim. E aí vai aparecer os dados consolidados. A moeda. Geralmente, você pode selecionar os dados em euros, moeda original, por exemplo, a empresa brasileira fatura em real, então, moeda original é real. Então, vai ser real. Ajuste por inflação. Então, se você clicar ajuste por inflação, você vai ter o valor atualizado, né, dos dados que a empresa apresentou. Se quiser em dólar, então vai colocar os dados em dólar. Se quiser personalizar também, né, isso vai ficar ao seu critério. Geralmente, a gente já ajusta por inflação para ter o valor real, né, dos dados que a empresa apresentou. E que mais? Então,
depois de escolher tipo de moeda ou ajustar para a inflação, tem essa parte de análise. Então, se eu quero percentagem do total, você pode fazer, né? Qual é a percentagem do total dos dados de caixa que for apresentar, qual é a variação, se você quiser a variação de caixa em 20 meses, 36 meses, 150 meses, né? Se tiver dados disponíveis, você pode calcular a variação. Isso vai depender da variável que você está pesquisando. Se é a variação que te interessa, então você vai calcular a variação em função daquilo que você deseja. Mas se você não quer nenhum tipo de análise, você continua com nenhum. Aqui você pode modificar, você pode escolher como você quer, se é em bilhões, milhões, milhares, unidades. Então, você pode escolher. Geralmente, eu utilizo milhões. Tem gente que utiliza milhares também, né? Mas vai depender de você. Mas isso não vai influenciar em nada. Decimal é a quantidade decimal. Ó, 2 decimais, 2 casas decimais. Então, feito isso, já apliquei, já defini meus dados, né, em função do que eu desejo. Ó, tá tudo tranquilo aqui, né? Eu dou OK. Bingo. Aí aparecer aqui, ó. Então, tá os valores em milhões, né? Caixa equivalente de caixa para cada empresa. Então, isso aqui são os dados de caixa das empresas de 2000, né, de 2010. Não tem dúvida, né, pessoal? Se tiver dúvida, pode parar, né? Caixa aqui, ó, como eu falei. Então, como eu tenho que, por exemplo, estou pesquisando dados de 2010 a 2020. Então, para não ter que voltar para escolher os mesmos parâmetros, tudo isso, se você clica à direita em cima da coluna, ó, repetir esta coluna com outros parâmetros. Presta bem atenção, pessoal, viu? Ó, repetir esta coluna com outros parâmetros. Você clicar aqui e aí aparecer aqui, ó, todas as definições, os parâmetros que eu defini, tudo aqui. Mas o que me interessa é só um ano. Então, você vem aqui, você modificar um ano, 2011. Pronto, aparecer aqui os dados de 2011. Posso repetir isso para 2012. Pronto, 2012. 2012. Repetir para 2013. Pronto, 2013. Repetir assim, 2014. Repetir para 2015. Pronto, 2015. Então, a partir de 2016, ele me dá a opção, né, de escolher vários anos. Então, você vem aqui, né, você coloca... não, infelizmente, aqui você vai ter que... Não tem essa opção de coletar vários dados. Vai ter que redefinir novamente os parâmetros. Você vai criar uma nova coluna. Caixa equivalente de caixa. Você aqui, ó, já vem a opção de escolher. Aí já vem a opção de escolher vários períodos. Ó, o que me interessa é o dezembro, que é o último período. Então, dezembro de 2020, dezembro de 2019, dezembro de 2018, 2017, dezembro de 2016. Pronto. Porque estou pegando dados anuais. Você vem em definição avançada, né? Você já escolheu as datas, tá ok. Ajusta para a inflação, em milhões, né? Das casas decimais. E pronto. Então, você já tem sua base de dados, a gente já conectou essa variável. Para esta variável, já coletei dados dessa variável, né? De 2010 a 2020. Opa, vou salvar. Então, você vai lá, você clica, você salva. Selecionar aqui, ó, salvar. Você quer substituir pelo antigo? Sim. Aí você substitui, pronto. Tá salvo aqui. Então, pessoal, vou parar no Economática aqui para ter tempo de fazer CVM, que não é muito difícil também. E aí, amanhã,
quando o agente vota, né, quando você termina, é só fechar aqui, ó. Você fecha e vem aqui você sair, para sair na economática. Quando você entra, vai na sua pasta, você vai ter acesso, né? Vai ter acesso à sua base de dados. Então, no material que eu preparei, eu coloquei todo o passo a passo aqui, né? Quem não tiver usando, não tem acesso por agora, tem todas as informações aqui. Vocês podem utilizar, né, para utilizar o passo a passo para coletar os dados. E no mesmo arquivo também, a partir daqui, eu comecei a mostrar como coletar dados na CVM. Pessoal, CVM, pessoal, então, os mesmos dados que vocês têm no Economática, tem na CVM. Porque a Economática, eles pegam os dados da CVM, então, consideram dados da CVM, né, para colocar, para abastecer o sistema deles. Então, para coletar dados no CVM, você utilizar esse link, que é Sistema CVM, que já te dá acesso direto no site da CVM. Pronto. Aqui é o site da CVM, né, que dá acesso à base de dados, as informações sobre as empresas, né, que têm registro de cadastro na CVM. Aqui os dados são apresentados no formato de documento, né? A diferença do CVM e da Economática é que o Economática, ele já fez um trabalho que você faria para coletar trabalho aqui, relatório por relatório. O Economática, ele já faz isso por você. Você já pensou que, antigamente, quando não tinha internet com grande acesso, que o pessoal coletava dados da CVM, baixando ou conferindo, utilizando dados disponíveis, né, no formulário da referência. Então, os dados estão presentes no site da CVM. E quando você entrar no site da CVM, aqui, utilizando o link que está lá no material, aqui você tem acesso às informações sobre as companhias. Aqui você pode ter a opção de verificar a empresa, você vai ter de verificar as empresas um por um, né? Diferentemente Economática. Economática, você tem os dados de 20 empresas, 30, 40, 200, 500, 1000 empresas. Você pega dados de todas as empresas de uma só vez. Mas na CVM, você vai ter que coletar empresa por empresa. Imagine só que eu queria caixa equivalente de caixa. E aí, imagine, alguém que está estudando 600 empresas, aí vai ter que entrar lá, vem aqui no CVM e... estou estudando, por exemplo, Petrobras. Caixa equivalente de caixa da Petrobras, de 2010 a 2020. Aí eu vou ter que entrar aqui, eu pego o formulário de referência, eu vou lá, eu pego o valor registrado no caixa equivalente de caixa, no arquivo, vou ter que abaixar, abrir, e pegar esse valor e colocar lá na minha planilha do Excel. Então, CVM é bom, é bom porque os dados, né, as empresas mandam os dados na CVM. E até a B3 tem uma integração com a CVM. Mas se você entrar na B3, quero as informações básicas sobre as empresas, demonstrações financeiras, B3 já mandar você diretamente para o CVM. É no arquivo que eu mostrei isso. Entra no site da CVM, aqui você tem informações sobre as empresas, se você quiser consultar fundos, né? Se você verificar ofertas públicas em ações, quem fez IPOs, você pode ver aqui. Quiser consultar processos das empresas que estão sendo investigadas na CVM, né? Você entrar aqui, você consegue verificar. Cadastro geral, são informações gerais, nome, CNPJ, essas informações, você consegue ver os cadastros gerais. Administradoras de carteiras, se você quer dados ou informações sobre administradores de carteiras na B3, você vem aqui e você consegue achar.
atos declaratórios, né? São os atos que a empresa passa para a CVM, e tem um atendimento ao cidadão, é alguma coisa. Então, todos esses aqui, ó, estão aqui, nessas listas de sistemas. Por exemplo, consultas. Você pode consultar cadastro CVM, processos administrativos, dos fundos de 157 e os demais regulados. As companhias, se você clicar aqui, você vai ter informações básicas sobre as companhias, a lista de todas as empresas registradas na CVM. Fundos, se você vem aqui, vai ter dados de todos os fundos. IPO, aí você vai ver todos os dados das empresas que realizaram a IPO, quem fez a aquisição de IPO. Você tem tudo que tem a ver com análise, documentos, você vai encontrar aqui. No sistema CVM tem essas informações aqui para cadastro. É o site do governo do Brasil, que é o site institucional da Comissão de Valores Imobiliários. Para a gente ter acesso, quais dados que eu consigo na CVM? Você consegue todos os dados que as empresas têm. Até tem dados que você não acha no Economática, você vem aqui na CVM, você acha. Né? Mas a grande dificuldade é você ter que entrar empresa por empresa para coletar o dado. E tem várias iniciativas, né, que estão sendo realizadas para coletar os dados, consolidar os dados da CVM. Por exemplo, dados de governança. No Economática, você não consegue... Os dados de governança, você vai ver concentração acionária, você vai ver o nível de mercado, segmentos B3, mas dados de governança em relação a conselho de administração, conselho fiscal, auditoria, essas informações de jeito nenhum você não acha na Economática. Então, são informações que você coletaria na mão. O que eu já fiz? Eu já coletei dados de 2010 a 2018, né, de 7 variáveis de governança corporativa. Dá um trabalho. Mas é bom, né, porque como a gente fazia disciplina de governança corporativa, então, quem for utilizar os mesmos dados, a gente divide a coleta, né, o trabalho é em dupla, então, reduzir um pouco o esforço, mas dados de governança, você consegue tudo aqui. Para acessar os dados das empresas, você vem aqui, clicar para acessar informações sobre as empresas. Aqui eu posso, primeiramente, eu posso acessar a empresa um por um. Por exemplo, clico aqui o nome da empresa, eu tenho acesso. Por exemplo, Petrobras. Clico Petrobras, e aí entrando, vai aparecer, né? Vai aparecer os dados da Petrobras. Né? Aqui, ó, Petrobras. Mas só que, quando você entrar na base de dados, entrar na CVM, a mesma coisa que a gente observou lá no Economática, aqui na CVM também. Por exemplo, você vê a Petrobras distribuidora essa, o registro foi cancelado em 2003. Então, se você vai no Economática procurar dados da Petrobras distribuidora em 2006, 2007, você não vai achar. Né? Se você for selecionar período entre 2010, né, a 2020, né? E, por exemplo, de todos aqui que me interessa, a Petrobras. Então, você tem Petrobras aqui, ó, concedido em 1977. Esse aqui é a data de IPO, né? A data que Petrobras entrou na bolsa. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, lembra aquela coluna que eu selecionei lá no Economática? Data do início da listagem. Então, quando eu seleciono, aparece a data que todas as empresas entraram na bolsa. Mas imagine que eu teria que coletar a data que a empresa entra na bolsa, né? De 300 ou de 800 empresas. Já pensou? Vou ter que entrar aqui um por um para vir aqui. Foi 97. Aí vou aqui no Excel, vou colocar lá. 77. Então, imagine que Economática, ele faz esse trabalho para você de uma só vez para todas as empresas. Isso reduz a tarefa. Mas, como eu estava falando anteriormente,
é que tem muitas iniciativas que estão sendo realizadas, porque tem blog, por exemplo, tem blog da Tatiana Albanese. Ela tem um grupo de pesquisa da USP, elas estão coletando os dados da Economática, da CVM, principalmente os dados de governança corporativa. Então, todos esses dados ela já coletou. Isso é bom, porque reduz o trabalho de quem passaria um mês, 2 meses coletando dados de governança. Então, ela coleta, então tem os dados dela disponíveis lá. Quem quiser acessar, vai lá na base de dados, Tatiana Albanese, da USP, tem. Mas, você não... São confiáveis? Não sei. Né? Porque é uma pessoa que coletou. Ela pode ter um grupo de estudo, ela coletou esses dados. Mas no meu artigo, não vou colocar que eu peguei os dados da Tatiana Albanese. Então, porque não é uma base que é reconhecida, né? Porque ela coletar os dados, ela não produz os dados, entendeu? Então, sim, vocês podem utilizar a base dela, mas antes, faz um teste, vem aqui no site da CVM, verificando, né, empresa por empresa, né? Verificando empresa por empresa, para verificar se os dados estão certos. Aqui eu posso colocar o nome da empresa para consultar. Aqui eu posso coletar o nome das empresas por ordem alfabética. Né? Tem A, B, C, D, né? Tem empresas, por exemplo, que começam por números. Tem aqui. Vou selecionar A. Se você selecionar A, vai aparecer a lista de todas as empresas, né, com iniciais A. Né? Estão todas aqui, ó. Aqui você tem o nome da empresa, tipo de participante, né? Se é companhias abertas. Aqui tem um código da CVM, que é o código que apareceu lá no Economática. E aqui está a situação do registro da empresa. Se a empresa que está ativo ou inativo. A empresa está inativa se for cancelada. Por exemplo, essa empresa foi cancelada em 2007. A empresa que for ativa, que não for cancelada, você vai ver, em vez de cancelado, vai estar escrito concedido. Né? Vai estar escrito, por exemplo, concedido em 2014. Então, essa empresa, ela teve registro, né, concedido em 2014, na CVM. Então, se a empresa fez a IPO e entrar na B3, né, com certeza você deve ter os dados delas lá no Economática. Né? Então, a empresa que for concedida, por exemplo, a Ieris, Indústria, Comércio, Equipamento, lá. Então, teve registro na CVM, né, em 2020. Então, recentemente. Então, essa é uma empresa que acabou de fazer a IPO, que acabou de entrar na Bolsa. Por exemplo, 2021, a Brasil Energia S.A. O que é importante, pessoal, o que é interessante, que tem várias empresas. O que acontece? A empresa está na Bolsa, entrar em recuperação judicial, né? A empresa entra em recuperação judicial e saiu na Bolsa e volta com outro nome, né? A empresa fechar o registro, entrou em outro nome. Então, isso acontece muito. Por isso que, às vezes, tem muitos dados duplicados quando você coletar os dados da Economática, porque tem empresas que volta com o mesmo nome, porque cancelou, o nome não existe mais, volta com o mesmo nome, ou só colocar alguma coisa atrás. Então, pessoal, entrando aqui, vocês têm os dados da empresa, da lista, ordem alfabética, tem A, né? E, por exemplo, vou procurar alguma empresa antiga, por exemplo, que está concedido. Em 2001, a STT. Ao selecionar a STT, ele vai abrir e vai me dar acesso a esta página. Esta página, pessoal, dá a opção de você fazer o filtro, inserir filtros, que vai permitir que você escolha o documento que você deseja analisar. Por exemplo, no caso da gente que é dados financeiros, a gente vai no formulário de referência, porque no formulário de referência, né, que vai ter os dados de governança, os dados de financeiros, né? Então, a partir daí, dos filtros, né, o nome da empresa está aqui, o setor vai considerar de todos os setores. Aqui o período, pessoal, se você escolher no dia, então vai aparecer os dados da empresa no último dia, né, que teve negociação.
Na semana, vai aparecer dados na última semana. No período, vai aparecer dados num período que você vai escolher aqui. Então, você escolher período, você tem a opção aqui de gerar o filtro. Escolha, por exemplo, a gente considerar dezembro, 2010, dados 2011, 31 de dezembro de 2011, até 2020, dezembro 2020. 31 de dezembro de 2020. Então, eu já seleciono a data, o período dos dados que eu preciso. Agora, vou selecionar tipos de documento. Aqui já está selecionado. Documentos estruturados, documentos com informações eventuais. Então, são um monte de documentos, talvez, que não me interessam. Então, se só que me interessa são fórmulas de referência, você clicar aqui, vai aparecer todas as categorias de documento que você vai precisar. Por exemplo, documentos estruturados, né? Você tem acordo de acionistas. Se tiver clicar aqui, vai aparecer só acordo dos acionistas. Assembleia. Então, vai aparecer só documentos de assembleias. Então, balanço social, aviso do benturista. Então, todos os dados que a empresa pega, divulga, manda para a CVM, todos os documentos estão aqui, né? Por exemplo, tem fórmula de referência, que me interessa. Tem fórmula de referência em arquivo, tem fórmula de referência. Se eu escolho fórmula de referência, se eu coloco em arquivo, fórmula de referência, eu posso escolher fórmula de referência em arquivo. Então, vai aparecer tudo que tem a ver com fórmula de referência, que a empresa submeteu. Vai aparecer aqui, dados cadastrais, tudo. Mas se eu quiser somente fórmula de referência, eu escolho só fórmula de referência. Aqui, você continua. Ou você pode escolher a quantidade de observações de documentos por página. Eu escolho 100. Então, vai aparecer aqui, é só consultar. Você tem aqui. A STT. Todos os documentos todos os fórmulas de referência juntos aparecendo aqui, de 2011 a 2020, o período que eu escolhi. Né? Aqui tem as informações, o código da CVM, nome da empresa, fórmula de referência, ano, né? A data que foi entregue. Eu escolhi dezembro, mas se for mulher, foi entregue de 16 de novembro. Ativo e inativo são documentos que podem ser, que ainda está ativo, está inativo, está faltando alguma coisa, ou documentos não finalizados. Modalidade e as modalidades de relevante, não. Para consultar os documentos, você vem aqui na parte de ações. Aqui vai te dar a opção de visualizar documento. Clicando aqui, eu vou ter acesso a uma outra página. E esta página vai me permitir verificar esses documentos. Eu quero baixar esses documentos. Aí você clica aqui, e aí você baixa todos os documentos que estão na parte de formulário de referência. Então, vai lá num arquivo, PDF imenso, pesado, que vai estar lá com todas as informações. Aqui, se você pode ver o protocolo de entrega, o protocolo de entrega dos documentos. O que me interessa é coletar dados de governança, dados financeiros da empresa, demonstrativo financeiro. Então, você clicando aqui para visualizar o documento, ele vai abrir uma página. Essa página que abre aqui em CVM, tem o nome da empresa, tem o fórmula da referência, data que foi entregue. Olha que legal, pessoal. Aqui, eu tenho todos os tipos de documento que eu preciso. São itens principais. Por exemplo, nesse item aí, primeiro que é responsável pelo formulário, vai aparecer os dados, né, do responsável pelo formulário. Quem entregou o formulário, comentários do presidente, quem é diretor de relações. Então, vai aparecer as informações, quem é responsável pelo formulário. Vai aparecer aqui. Tem subitens. Esses subitens aí são algumas coisas que têm a ver com esse item principal que estão aqui, destacados aqui, né? Por exemplo, declaração do diretor, presidente com o investidor. Declaração, então, são algumas coisas que têm a ver com os responsáveis que estão aqui no subitem. Por exemplo,
auditório independente. Ah, o auditório independente? Olha que legal, pessoal. Você clicar auditório independente, vai aparecer que essa empresa ela foi auditada pelo Ernst Young Auditors Independent e KPMG Auditores Independentes. Então, essa empresa ela foi auditada, ou é auditada pelas duas empresas. Essas duas empresas fazem parte do Big Four, que são os 4 maiores auditores do mundo. Então, reputação da auditoria, aqui essa empresa já ganha pontos. Ah, quero outros dados, remuneração da auditoria. Você pode ver identificação aqui, outras informações importantes, você clicar aqui vai aparecer. Se você clicar aqui, vai ter as informações sobre a remuneração da auditoria, né? Por exemplo, vai aparecer aqui as informações sobre a auditoria, dados. Para cada uma desses auditores vai aparecer aqui. Mas tem um item específico que é a remuneração da administração, que apresenta informações sobre a remuneração do auditor e dos diretores da empresa ou da assembleia. E aí tem as informações que são, geralmente, esses arquivos são comentários que os auditores ou o administrador, alguma coisa tem a ver. Por exemplo, para quem vai estudar conselho de administração, quem for estudar conselho de administração, você, estava falando de remuneração dos administradores, se você vier aqui, item 13, vai aparecer. Tem informação aqui, as políticas de remuneração, né? A empresa está explicando como ela remunera os auditores. Aqui você vai ter todos os subitens, né? Política e prática de remuneração. Remuneração total por órgão. E aí vai aparecer o quanto que a Assembleia recebeu, quanto os diretores receberam por órgão. Tem remuneração variável. Remuneração variável é a empresa que remunera os gestores não somente com dinheiro, com outras coisas que têm valores pecuniários. Planos de remuneração. Então, todas as informações que têm a ver com remuneração vai estar aqui. Remuneração dos administradores, né? Remuneração dos auditores, todo aparece aqui. Quero informação sobre assembleia e administração. Você vai no item 12, né? Vai abrir para você aqui, Tá aparecendo aqui, estrutura da administrativa. Vai aparecer a estrutura administrativa da empresa. Nesses subitens tem tudo que tem a ver com a assembleia. Por exemplo, eu quero estudar composição dos comitês. Você seleciona aqui, já fala para você, comitê de remuneração. Então, esse cara, ele é membro do comitê de remuneração. Eu quero saber se ele é independente. Geralmente, tem informação aqui, dentro desses, se não entrar, tem algumas informações, se eles não destacam aqui, lá nesse texto, eles vão falar para você que esse conselheiro ele foi nomeado pelo administrador ou pelo acionista majoritário. Então, quem for pesquisar dados sobre independência do comitê de remuneração, e aí você vem aqui para verificar um por um, por exemplo, são dados binários, que são 1, 0, 0, 1, e aí você verifica, esse foi nomeado pelo acionista majoritário, aí você coloca 1. Se o que te interessa é a independência do comitê de remuneração. Caso contrário, 0. Então, você vem aqui todas as informações sobre o membro do comitê de remuneração, está aqui. Informações sobre composição e experiência dos administradores, dos conselheiros fiscais, né? Tudo vai aparecer aqui. Uma variável que eu utilizei na minha dissertação, que é reputação da auditoria. Então, eu analisei para ver se a empresa é auditada pelos Big Four, então, que é a variável anterior. Segunda variável que eu utilizei, que é expertise da auditoria. Então, vim aqui para verificar se os membros do comitê de auditoria, se eles têm formação em administração, finanças, contabilidade, né? E conforme destacado
pela lei Sarbanes-Oxley, nos Estados Unidos. Então, quem for selecionar dados sobre conselho de administração, quero saber quantos membros tem no conselho de administração. Ó, tá aqui, ó. Para essa empresa, você vai ter que controlar um por um, né? Você vai ter que controlar um por um para verificar. Só que te interessa é efetivo. Por exemplo, ó, ele é do conselho de administração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você vai ter que contar um por um. Então, esse conselho tem 9 pessoas, se você contar, só os efetivos. Suplentes são membros que estão lá, se algum membro efetivo não está, ele substitui. Entendeu? Então, você só te interessar o efetivo. Quero ver a independência do conselho de administração. A hora já passou, pessoal, mas vou rapidinho terminar essa parte, né, para mostrar para vocês e como coletar esses dados só do conselho. Quero ver se o membro, estou estudando a independência do conselho de administração. Aqui, já tem uma informação aqui, ó. Se o que me interessa é quantas percentagens de conselheiros independentes, você vai controlar, ó. Conselheiro independente, ó. Já falou, esse aqui é independente efetivo. O que mais? Ó, esse aqui é independente efetivo. Independente efetivo. Então, tá aqui, ó. Para coletar esses dados, vocês já têm 3 membros, né, que fazem parte do conselho de administração que é efetivo. Então, se você vai calcular a relação ou a percentagem de conselheiros independentes, aí você vai fazer a relação do total entre quantidade de conselheiros independentes e o total de conselheiros. Como eu falei, isso vai depender, né, da literatura, como a literatura falou para você medir essa variável. Então, pessoal, eu acho que, de modo geral, na economática já está ok. CVM, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Todos os dados que vocês precisam coletar estão todos aqui, né? O que te interessa é histórico do emissor. Quem quiser pesquisar sobre internacionalização, vocês vão aqui negócios, atividades do emissor no exterior, né? Quem quiser, todos esses dados estão aqui. Mas, infelizmente, aqui na CVM, você só consegue coletar esses dados empresa por empresa, ano por ano, o que dificulta um pouco a coleta. E eu acho que eu vou parar por aqui. Não sei se estou aberto para quem tiver alguma dúvida. Quem tiver alguma dúvida aí, estou pronto, né? Pode perguntar. E amanhã, pessoal, como eu falei, a gente vai diretamente no Economática. Quem tiver artigo da disciplina, né? Quem tiver artigo da disciplina que você está fazendo, você traz o artigo, você traz as variáveis que você vai considerar no artigo, né? E juntos a gente vai coletar, né? Juntos a gente vai coletar. A gente vai coletar as variáveis, os dados, né? Todo mundo vai sair amanhã com a base de dados completa. Quem não está fazendo algum artigo, só está fazendo curso para aprender, ou não tem um artigo em relação a finanças, ou o artigo do Penedor, o da Fernanda, quem não estiver fazendo essas disciplinas, né, a gente vai utilizar essa base, esse artigo, essas variáveis, né, que eu coloquei, que é o modelo que a gente vai considerar para coletar juntos e poder trabalhar juntos, ou dar esses dados juntos no Stata. Então, quem não tiver Stata instalado, todo mundo tem Stata instalado? Quem não tiver Stata instalado? Então, todo mundo tem Stata instalado, né? Não? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, eu vou colocar meu e-mail aqui. Vocês me mandam um e-mail com o nome de vocês. Eu vou tentar criar uma pasta no Dropbox,
né? Eu vou tentar criar uma pasta no Dropbox, eu vou compartilhar essa pasta com vocês. E aí, se vocês pudessem acessar pela pasta, né? E já acessa e baixar o arquivo, né? Terval, E já deixar o Stata instalado no computador. Diego. Diego. Ao invés do pessoal te mandar um e-mail, talvez seria mais rápido e mais fácil até para você, que você faça esse compartilhamento e mande para o Cláudio. E o Cláudio já envia para todo mundo, que ele já tem o e-mail de todo mundo. Eu acho que é melhor que você receber de todo mundo e-mail, não? Eu acho que é melhor, porque minha preocupação é que é pesado, né? É pesado. Então, eu vou tentar gerar esse link de compartilhamento. Às vezes uma pasta no Google Drive é mais simples. Imagino que todo mundo aqui tem um Gmail. Então, beleza. Então, eu vou fazer assim. Uma ideia só. Eu vou fazer assim, eu vou tentar transferir essa pasta no Drive, né? Depois o Cláudio vai compartilhar com vocês. E aí vocês vão poder baixar o Stata e instalar. Aí amanhã vocês vão trazer as variáveis, escolher as variáveis bem bonitinho, né? Os cálculos, né? E a gente vai coletar os dados juntos, já fazer a limpeza na base de dados e já transferir para o Stata. Beleza, pessoal? Eu acho que por hoje é só. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado. Eu espero que o curso, né, atinja o objetivo, né? No máximo, se for presencial, e todo mundo numa sala, a gente ficaria mais dinâmico. Mas online, né? Mas vamos fazer o possível para todo mundo sair, pelo menos sabendo rodar uma impressão de dados em painel no Stata. Então, muito obrigado, pessoal. Não sei se alguém tem alguma coisa para falar. E qualquer coisa, pode mandar o e-mail para mim e eu respondo, tá bom? Terval, tem uma pergunta aqui no chat da Elizabeth Krauter. Como ela não é da UFO, não conseguiu entrar no Moodle. Perguntou se poderia compartilhar no Drive os conteúdos que estão lá no Moodle. Então, beleza. Beleza, não tem problema não, Elizabeth. No Drive, os materiais que tem no Moodle, vou colocar tudo numa pasta. Eu compartilho essa pasta com vocês também no Drive. E aí, quem não tem acesso no Moodle, né? Fica mais fácil. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então, beleza. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Valeu, muito obrigado, viu? Pessoal. Boa noite, obrigada. Obrigado. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.